Mas veja, eu estou falando dos puritanos, não aqueles que guardavam o sábado, da linha de John Trask, mas protestantes ingleses que guardavam o dia do Senhor como sendo o selo da aliança, porém no primeiro dia. Então, esses protestantes vieram para a América. E no livro A Day Apart, de um jornalista americano, ele conta muitos detalhes da fundação das primeiras colônias americanas, por parte dos protestantes, no início do século XVII. E então, ele diz assim que os puritanos chegaram à América do Norte a fim de estabelecer, olha só, uma nova Jerusalém, que preservasse o sábado em sua integridade. Então, é muito curioso perceber e ver aqui que, segundo este autor, os colonizadores da América do Norte, que deram origem ao que hoje é os Estados Unidos da América, eles tinham uma finalidade, um projeto, um ideal em mente, predominante, que era estabelecer uma nação que preservasse o dia do Senhor, segundo o texto bíblico, porém, a ser guardado no primeiro dia da semana. Então, esse mesmo autor diz assim, recordando o lugar dos puritanos na criação e desenvolvimento desta república, nos lembramos de que a guarda do santo dia de sábado é uma das suas poderosas pedras angulares. Ele está dizendo que uma pedra angular no início, na fundação dos Estados Unidos, era a guarda do dia do Senhor, chamado de sábado, porém, para ser guardado no primeiro dia da semana. Em decorrência disto, as primeiras colônias protestantes nos Estados Unidos tiveram leis severas para punir as pessoas que trabalhassem no dia do Senhor, no primeiro dia da semana. As pessoas até poderiam deixar de trabalhar no sábado, mas elas não podiam trabalhar no primeiro dia da semana. Mas em alguns lugares, essas leis foram também impostas para que as pessoas trabalhassem no sábado e guardassem o dia do Senhor no primeiro dia da semana. Muito bem, então nos Estados Unidos, no século XIX, então começa um movimento de interesse pelo dia do Senhor a ser guardado no sétimo dia, mais especificamente a partir de 1844. E aí, alguns protestantes que passam a guardar o dia do Senhor no sétimo dia, são por sua vez também antagonizados por seus vizinhos e seus antigos colegas de igreja, também protestantes. Como, por exemplo, foi o caso de Hiram Case, que em 1850 escreveu para Tiago White, e Tiago White publicou uma carta dele na revista The Present Truth, A Verdade Presente. E então Hiram Case dizia que ele tinha recebido literatura adventista do sétimo dia e passou a guardar o dia do Senhor no sétimo dia. E por causa disso ele dizia na carta que os seus vizinhos passaram a difamá-lo e persegui-lo. E foi aí que então Case, lendo Apocalipse 13, ele chegou à conclusão de que a segunda besta de 2 chifres em Apocalipse 13 deveria representar no Apocalipse o poder do Estado americano, unido às igrejas protestantes, formando um novo poder perseguidor contra o povo de Deus, que guarda os mandamentos de Deus. Muito bem, então esta é uma visão histórica em que nós percebemos que há antecedentes claros e muito evidentes na história de que uma perseguição ao povo de Deus que guarda a lei de Deus se desencadeia por causa desta observância. Como é que nós podemos falar de um sistema, um regime de intolerância no fim dos tempos? Por parte de um decreto dominical. Em algum momento essas leis poderão ser retomadas, elas existem nos Estados Unidos, elas estão fora de vigência, mas elas poderão ser retomadas desde que haja uma motivação para isto. Então, Ellen White diz no Grande Conflito que a observância do domingo não é um sinal da besta, mas passa a ser a partir do momento em que um decreto para se guardar o domingo seja emitido. Isso quer dizer que as pessoas que guardam o domingo, antes que haja o decreto dominical, elas não estão necessariamente seladas com a marca da besta. Mas uma vez que o mundo for atingido pelo alto clamor e as pessoas tomarem conhecimento desta verdade, obedecer ao decreto do Estado em vez da lei de Deus, então torna-se isso na experiência da marca da besta. É o momento que a besta marca aqueles que lhe pertencem. Depois ele diz, ainda no Grande Conflito, página 615, que um decreto será expedido por fim, decretando morte àqueles que santificam o dia do Senhor no sétimo dia.
Muito bem, será que há uma motivação, há um interesse por parte das igrejas cristãs no mundo de hoje por um decreto dominical, por uma lei que venha tornar ilegítima a guarda do dia do Senhor no 7º dia? Então eu quero lembrar para você, e você pode buscar na internet se desejar, a encíclica Dies Domini, ou Dia do Senhor. Você tem em todas as línguas praticamente, em português inclusive. E então nesta encíclica, publicada em 1998, o Papa João Paulo II falava acerca da guarda do dia do Senhor como sendo um caminho para a reforma social. E ele argumenta nessa encíclica que a restauração da família e da sociedade terá um grande impulso, se as pessoas passarem a ter a prática da guarda do dia do Senhor. Ele usa toda a argumentação bíblica a favor do sábado, porém defende o sábado para ser guardado no primeiro dia da semana. E ele chega a dizer que a legislação civil deve ter em conta o dever de proporcionar às pessoas o direito de guardar o dia do Senhor no primeiro dia da semana. Então o que o Papa está dizendo com isso na encíclica? Que o Estado tem o dever de proporcionar por lei a guarda do dia do Senhor. Depois temos uma segunda encíclica, agora assinada pelo Papa Francisco, chamada Laudato Si. Este é um documento hoje extremamente estudado pelos católicos do mundo inteiro. E neste documento, o Papa volta a falar do assunto e ele diz que o ecossistema, para sobreviver, depende de um dia de descanso semanal. Então propõe ele que, assim como Deus ordenou desde o princípio que a terra toda descansasse um dia por semana, as sociedades modernas e pós-modernas precisam restaurar essa lei e ter o dia do Senhor por força de lei novamente. Porém, o dia do Senhor não para ser guardado no 7º dia, mas no primeiro dia da semana. Muito bem, amigos, isto é a motivação que nós podemos delinear no tempo atual para um decreto dominical, uma lei, uma legislação em favor do dia do Senhor a ser guardado no primeiro dia da semana. E o que acontecerá com aqueles que divergirem? Eles serão considerados como não pertencentes a este reino, a este mundo, a esse governo, como cidadãos não legítimos, porque eles terão uma lei diferente no ciclo semanal da lei de todos os demais povos. Uma nova intolerância poderá se levantar contra aqueles que vindicarem a lei de Deus no principado desta terra. Muito bem, quando esta situação se colocar, o povo de Deus será novamente perseguido, como foi na Pérsia, como foi no Império Romano, como os guardadores do sábado no 7º dia foram perseguidos na Inglaterra, e como alguns foram perseguidos também nos Estados Unidos. Porém, esta será uma situação, esse será um contexto global em que toda a terra será marcada por esse regime da imagem da besta, e a imagem da besta vai caracterizar, vai distinguir, vai nomear, vai separar aqueles que têm uma cidadania legítima, porque estão segundo a lei do Estado, e aqueles que eventualmente não tenham uma cidadania legítima e, portanto, deverão estar fora da proteção da lei do Estado. O que vai resultar, portanto, numa perseguição, num regime de intolerância. Amigos, os servos de Deus enfrentarão tempos difíceis. E diz Ellen White, os amados de Deus passarão dias penosos, presos em correntes, retidos pelas barras da prisão, sentenciados à morte. Porém, neste contexto, o Senhor se levantará em defesa do seu povo, que vindica a sua lei. Isaías diz, o Senhor fará ouvir a sua voz majestosa, e fará ver o golpe do seu braço, que desce com indignação e ira, e um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra uma festa santa. Na segunda vinda, o Senhor vem para vindicar, ou para exaltar aqueles que vindicaram a sua lei no principado deste mundo. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que você não tema a perseguição, que você não tema a intolerância, mas fique firme no seu propósito, de todo o seu coração, obedecer a palavra de Deus, seguir o conselho do Eterno, porque aqueles que estão com Deus, estes serão vencedores, e Jesus vem para tomá-los para si, para a nova terra e o novo céu. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que você esteja firme nessa esperança e nessa certeza, de que você é um cidadão do reino de Deus, e Deus vai vindicar aqueles que lhe pertencem.
O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz.